Marcos, capítulo 5, verso 34. Amém? A igreja encontrou ele? Amém. Quem diz? Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Glória a Deus. Amém, igreja? Beleza, sentar? Em nome de Jesus. Hoje vocês sabem que nós estamos no terceiro dia da campanha Clama a Mim, titulado do livro de Jeremias, capítulo 33, verso 3, né? Onde ele clamou ao Senhor e o Senhor responde. Aleluia. O Senhor revela Glória a Deus. coisas ocultas e escondidas. Aleluia. Aquilo que a gente não sabe, Ele faz. Amém? Nos pegamos aqui nesse texto sagrado, Jesus passando junto do mar da Galileia, e ali uma multidão seguindo, não é? Ele estava indo em uma casa para curar a filha de um homem que estava doente, ou melhor, já estava morta. E no meio do caminho ele encontra uma multidão que já lhe seguia, uma mulher que estava acometida de uma enfermidade crônica, né? Já 12 anos que ela tinha uma hemorragia. Imagina, irmãos, 12 anos com uma hemorragia, né? Como diz aqui no texto sagrado, no verso 25, Marcos 5, 25, diz o seguinte: certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, só piorava. Amém? Amém. Vocês entenderam aqui o processo dessa mulher? 12 anos, né? Imagina, 12 anos clamando. Aí você está aí 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, 3, clamando por alguma coisa ao Senhor, para que Deus faça essa obra, para que Deus venha curar, que Ele abra uma porta, né? Mas aqui 12 anos. E diz aqui que essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. Amém? Logo nós vamos entrar num texto, como que essa mulher conseguiu saber que Jesus estava fazendo milagres. Amém? Porque tudo que Jesus fazia, Ele pedia para todos aqueles que Ele curava, que faziam milagre, né? Que era cometido de alguma enfermidade, que não falasse nada, né? Que fosse até um sacerdote e pagasse o seu voto, né? Fizesse o seu agradecimento, mas que não dissesse quem foi que lhe curou. Amém? Mas isso não aconteceu. Mas vamos lá. Aqui o texto diz que essa mulher, ela procurou médicos. É isso? Mas quanto mais ela gastava, mais ela piorava. Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Irmão, se o Senhor não tiver um negócio, É verdade. não adianta. Você pode ter toda a prata, todo o ouro desse mundo, você não consegue resolver o seu problema. Eu vou resolver porque eu tenho já essa quantia, eu já tenho esse negócio, eu tenho alguém que pode responder por mim, né? Um braço de carne que pode resolver, porque tem influência, porque pode chegar onde eu não chego. Mas eu tenho algo para te dizer nessa noite. Nós temos alguém que é superior a tudo isso que você está pensando e que você está querendo fazer. Glória a Deus. Ele é dono de ouro e de prata. Graças a Deus. Aleluia. Ele é dono dos juízes, advogados. Ele tem influência em todo lugar.
Diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Aonde ele chega, algo diferente acontece. Amém? Mas diz que a situação dessa mulher estava piorando. Ela padecia, né, na mão de vários médicos. Você imaginou, irmão? Hoje a medicina nos nossos dias já está numa qualidade muito avançada. E mesmo assim, ainda não é suficiente para resolver os nossos problemas muitas vezes. Muitos e muitos vão à sepultura porque não descobriram a enfermidade, não descobriram a cura. E mesmo assim, muitos ainda recebem a cura, mas gastam muito. Essa mulher, ela gastou tudo que ela tinha durante 12 anos da sua vida em que ela estava enferma. E cada vez que passava pelos médicos, o que acontecia? Piorava. Ela estava padecendo. O que é padecer, irmão? Sem esperança. Amém? Você já imaginou você vir numa campanha buscar o Senhor por uma cura, por buscar o Senhor por uma resolução de um problema, e você está nessa situação porque você quer resolver do seu jeito? Mas aqui diz, no verso de número 27, que ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso é coisa boa ou ruim? Tocar em Jesus. Glória a Deus. É boa ou ruim? Boa. Nessa situação dessa mulher era ruim. Pastor, não entendi. Era ruim. Porque segundo a lei e a tradição, nenhuma mulher que estivesse com fluxo de sangue podia tocar em nada. Aonde ela sentava tinha que purificar por 7 dias. Sabiam disso? Aonde ela estivesse, tudo que ela tocasse tinha que se lavar e 7 dias ser purificado aqui. Imagina, 12 anos essa mulher estava como uma pessoa impura, uma pessoa que não podia tocar em ninguém. Olha que coisa, igreja. Pela lei, ela não podia de forma alguma tocar em ninguém. E o que ela fez aqui? Isso é imprudência? Hein, igreja? Ela é conhecedora também das leis de Moisés, porque ela era, né, uma judia, mas o seu problema era tão grave que ela não conseguia resolver, ninguém conseguiu resolver, o seu dinheiro não resolveu, os médicos não resolveram, a sua inteligência não resolveu, que ela disse: eu só tenho uma esperança. Aleluia. Jesus está passando aonde eu moro. Jesus está passando no meio da multidão. Voltando na mulher do fluxo de sangue, ela não poderia de maneira alguma tocar em Jesus, porque ela estava imunda. Amém, igreja? Mas ela toca. Muitas das vezes, irmão, nós fazemos coisas, olha só, no desespero, coisas que não deveríamos fazer, mas a misericórdia de Deus nos alcança. Porque estamos no desespero, correndo para um lado, correndo para o outro, não se resolve essa situação. E você diz: não, eu não estou com falta de fé, porque eu estou procurando. Ela procurou a sua cura, sim ou não? Ela não relaxou, tanto que ela procura os médicos, provavelmente os melhores na época, e mesmo assim só piorava. Por que só piorava? Por falta de fé? Não, era porque o Senhor queria mostrar para ela a sua glória. Pastor, mas ela não podia tocar em Jesus, segundo a tradição dos homens e segundo a lei. E como ela faz isso? Obra do Espírito Santo. Irmão, não entendemos a obra do Espírito Santo. Na vida de cada um, Deus tem um plano diferente. Aleluia, Deus. Amém?
verso 27 diz: ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você vê que semana passada nós falamos aqui sobre multidão, lembra? Do cego de Jericó, a multidão mandando ele escalar. Quem lembra disso? E quem mais? Zaqueu, no meio da multidão, rico, né? Tem que subir na árvore para ver Jesus. Sempre vai ter a multidão. Sempre. Para tentar atrapalhar a tua aproximação do Senhor. Mas ela entrou no meio da multidão e foi por detrás de Jesus. Toca na orla dos seus vestidos. Mesmo sabendo que não podia, por causa da sua situação. Mas o desespero era tão grande, igreja, que ela não pensou nisso. Amém? Às vezes nós estamos assim, numa situação que a gente diz: eu não sei mais o que fazer. Alguém já teve dor de cabeça aqui, que muitas vezes você tomar remédio, toma e não passa, e você começa a inventar coisa? Toma isso porque alguém falou que se tomasse, você quer tomar até veneno, se for possível, para parar aquela dor. Você imagina essa mulher, ela queria estancar aquela situação, acabar com aquele problema. E ela tinha ouvido falar desse Jesus. Falar o quê? Ouvir o quê? Aleluia, Deus. Ela disse: vou lá. Provavelmente não tinha mais nenhuma condição financeira para tratar aquela situação. Provavelmente não tinha mais médico que resolvesse aquele problema. Amém, igreja? Amém. Ela estava sem esperança. Mas quando ela ouviu falar que Jesus iria passar por ali, surge aquela esperança que ela estava perdendo. E agora, toca ou não toca em Jesus? Toca ou não toca? Glória a Deus. Hoje é fácil falar. Tocar em Jesus hoje é fácil falar. Eu vejo muitos pregando sobre isso. Olha, mas que a fé, eu preguei já muitas vezes isso. Que tocar nas vestes do Senhor, mas a gente não vê a condição que ela estava. Impossibilidade. Irmão, nas impossibilidades é que Deus vai resolver o teu problema. Crê nisso? Tu crê nisso? Naquilo que é impossível, improvável para o homem, Glória a Deus, aleluia. Deus realiza, Ele faz. Glória a Deus. Olha só o versículo 28 do capítulo 5 de Marcos, dizia ela, imagina ela falando, você já falou com você mesmo, sozinho uma vez? Você anda por aí falando sozinho? Eu já vejo, muita gente às vezes está falando ali sozinho, agora porque tem um celular, né? O outro está com fone no ouvido e começa a falar, e você disse aquilo dali, acho que está falando com um céu, está orando. E não é, agora é o bendito do celular. Mas você já se pegou conversando com você mesmo? Olha a situação dessa mulher. Dizia ela para ela mesma. Imagina ela falando para a sua própria alma. Olha o desespero dessa mulher, ela dizendo para ela mesma: olha, se eu tocar, se tão somente tocar nas suas vestes. Ela estava decidida, mesmo sabendo que não podia. Estava impossibilitada de tocar nas vestes de Jesus por causa da tradição e da lei. Por causa do fluxo de sangue. Mas ela fez o que, igreja? Louvado seja Deus. Ela disse dentro de si: se eu tocar nas suas vestes. Só isso ela fala? Eu sararei. Sararei. Glória a Deus. Jesus é dessa forma. Sabe o que eu imagino aqui? A Bíblia não diz isso, irmão, mas eu imagino. Estou imaginando. Às vezes quando eu estou pregando aqui, eu fico imaginando as coisas. Mas acredito que isso é a obra do Espírito Santo, o Senhor mostrando para a gente ver lá na frente. Olha só. Ela diz aqui: se eu tocar, tão somente tocar, eu sararei. Acredito que essa mulher, todas as vezes que procurava um médico melhor do que o outro, ela dizia: dessa vez eu vou ficar sarada.
E o que acontecia? Ficava pior. Dessa vez agora tem um médico, não sei aonde, tal cidade, eu vou lá e vou ser curada. E nada acontecia. Mas aqui veio uma situação, irmão, que ela poderia dizer assim: esse daqui eu não tenho como comprar. Eita Deus. Esse daí eu não sei se ele é médico. Jesus. Mas eu só ouvi falar que ele cura. Aleluia. E eu vou tocar nele. E como das outras vezes que eu falei, dessa vez é diferente. Eu sararei. Glória. Diga glória a Deus. Verso 29. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Imediatamente se estancou a hemorragia. Tu crê? Amém, Jesus. Glórias a ti, Pai. Você não entendeu? Você crê? Glórias a ti. Agora? Amém. Agora? Você crê agora? Como foi que aconteceu o negócio? Imediatamente. Já. Agora. Foi agora. Glórias a ti. Aquele problema que os médicos não conseguiam estancar, a hemorragia daquela mulher, quando ela toca nas vestes de Jesus, sem o conhecimento dele, ela sendo impossibilitada por causa da tradição e por causa da lei. Que lei é essa, pastor? Da imundícia, irmão, da mulher. Essa mulher estava imunda 12 anos imunda, igreja. Sem parar. Que sofrimento. As irmãs sabem o que eu estou falando. Jesus. 3 dias, 4 dias, sim ou não? Tem umas que tem até problema que fica chegar semanas. Mentira, igreja? E procura-se um médico, sim ou não? Sim. Porque não é normal. Para uma mulher normal, acho que 2, 3 dias já. Mas tem umas que 3 dias já não tem mais quase nada. Derramando mesmo, não. Como essa mulher. Irmão, essa mulher, ela andava, aonde ela sentava, estava imundo. Pela lei, estava imundo. Você imagina? E tudo que ela tocasse, ela tinha que se purificar. Olha que coisa, gente. Mas aqui diz que aquele problema foi sanado na mesma hora. Fala, é agora, gente. Tu crê nisso, igreja? Fala, é agora. Aleluias. E sentiu no seu corpo estar curada. Você já imaginou, irmão? Ela nem olhou. Ela só sentiu que o negócio ficou. Sabe o que a gente entende aqui, irmão? Que ela estava ali numa situação. Olha, igreja. Imunda. Amém, igreja? Ela estava imunda. Ela estava com a hemorragia a pique. E diz que instantaneamente, já, ela foi curada. Glória a Jesus. Amém. Mas agora vem um mistério. Que mistério, pastor? Ela foi curada, né, mãe? Aleluia, diga glória a Deus. Glória a Deus. O mistério é esse, que eu fui curado. Será que Jesus não conhece esse meu problema? Aí eu fui curado, mas ninguém soube. Sim, ninguém soube. Mas aquele que fez a cura sabe. Aquele que resolve os problemas sabe. Você está aqui e não sabe que está sendo resolvido o negócio. Agora
conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Aí eu te pergunto, ô irmão, diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Aí você fala assim: pastor, Jesus não sabia que ela tinha sido curada. Sabia ou não sabia? E por que ele não revela quem era a pessoa? Por que será que Jesus não revela quem é a pessoa? Ele só sentiu que saiu o poder dele. Por quê? Pastor, mas tinha muita gente, tinha uma multidão. Irmão, isso não tem explicação. Isso aí para mim não é explicação que tinha uma multidão. 30. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? 31. Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Imagina Jesus procurando. O galão aqui já sabe, né? É lógico. Se tu não se revelar, eu te revelo. Se tu não disser que foi tu, eu vou dizer que é tu. Aleluia. No linguajar bem rasteiro e nordestino. Eita Deus. Aleluia. 33. Então a mulher, que havia ou que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo ir. Por que ela estava temendo se ela já estava com a cura, igreja? Tremendo é o quê? Medo. Com medo. Por que ela estava com medo? Por causa do seu problema. Vocês sabem disso? Depois vocês procuram lá a lei da purificação, vocês vão ver. Ela tinha que ficar afastada da família, tinha que ficar dentro de uma casa sozinha. Era um monte de processo. Já imaginou? E ela estava temendo e tremendo, diz aqui a palavra. E o que mais? Aproximou-se e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Que verdade? Ela disse isso, que ela estava imunda? Aqui não diz isso, igreja. Provavelmente ela disse: olha, eu estava enferma, mas não disse o que era. E quando eu toquei, fui curado. Amém, igreja? Amém. Jesus fala aqui da imundícia dela. Por que será que Jesus não fala da sua imundícia? Vamos ver? Irmão, isso aqui que eu estou falando para vocês, dê crédito, diga eu creio. Fala, eu creio. Dê crédito a isso que eu estou falando, porque eu vou mostrar um outro caso, tá? Que despertou essa mulher dela fazer isso. Ela não fez isso por acaso, tá, meu querido? Não, é porque eu estava... Ela não fez isso por acaso. Ela estava impossibilitada de ser curada. Glória a Deus. Ela estava impossível. Esse problema dela estava impossível, porque ela não podia tocar em ninguém. Porque se tocasse, a pessoa também estava impura. Olha que coisa, igreja. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por que Jesus não fez o processo de purificação? Por quê? Porque ele era puro. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. 32, não? É, 34. Foi o que a gente leu de início. 34. Jesus disse para ela: filha, a tua fé... Salvou. Não falou assim: olha, fui eu que te salvei, que eu te curei. Não foi? Olha, a tua enfermidade não vai voltar mais. Foi isso que ele falou? Não. A tua fé. Irmão, ela venceu barreiras. Preste atenção. Ela venceu barreiras da impossibilidade.
É, Deus. Amém? A gente coloca muitas das vezes essa barreira. Não é possível, isso está difícil, isso não vai. Você coloca as suas condições, conta as moedinhas, isso aqui vai. Não é isso, ele está dizendo, olha, você viu, ela gastou tudo que ela tinha. E piorava cada vez mais. Amém? Tudo que foi possível ela fez. Ela disse, agora eu não posso fazer mais nada. Então era impossível. E ela vence a barreira da impossibilidade com as tradições, a lei. E ela vence pela fé. Jesus disse, olha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada deste teu mal. Marcos, capítulo 1. Mesmo livro ainda, igreja, só voltar umas páginas. Capítulo 1, verso 40. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, acharam? Amém. Como é que está o título aí? A cura do leproso. Era mais um imundo. Amém, igreja? Amém. Alguém está entendendo aqui a mensagem? Glória a Deus. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue que acabamos de falar? Alguém estava imundo. E aqui nós temos uma pessoa também que foi curada, mas que estava imunda. Mas vamos ver a situação dessa outra aqui. Glória a Deus. Aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe de joelhos, dizia: se quiseres, bem podes curar. Purificar-me. Por que ele está dizendo isso? Por quê? Estava leproso, né? Mas ele não falou curar. Falou aí? Alguma está curada aí? Porque Alguma está curada aí? a sujeira dele é Imundo. Entendeu? Tu pode me purificar. Por quê? Ele falava isso. Você sabe como é que andava um leproso nas ruas de Jerusalém? Alguém sabe? todo enrolado. Parecendo uma mina. Era só isso? Eles ficavam isolados, não era? Ele tinha que falar que ele estava leproso. Tinha que sair. Ele tinha que dizer imundo. Imundo, como se para as pessoas se afastarem. Não tinha cura essa enfermidade, igreja. Tanto é que criaram cidades para deixar esse povo próximo de cavernas. As pessoas levavam alimento para eles. Familiares próximos dele levavam alimento. Quando a família abandonava, o camarada ficava lá. Amém? Quando um deles passava em algum lugar, eles tinham que dizer: olha, eu sou imundo, sou leproso. Ele tinha que gritar isso. Olha a coisa, igreja. Fácil? Imagina, ele encontra com Jesus, se prostra diante dele, né? Ele coloca o seu rosto no chão e fala, se ajoelha e diz: olha, eu quero ser curado. Foi isso? Não. Quero ser purificado. Se quiseres. Ele exigiu? Às vezes nós exigimos: Senhor, se tu não me der, é ou não é? Se tu não fizer. É verdade. Eu não apareço mais na campanha. Olha, que coragem, hein, irmão? Você viu a diferença desse homem para aquela mulher? Ele pede, e ela? Ela só vai. Ela fala para a alma dela. Ela diz para ela aquilo. Tem diferença dela falar para ela e falar para Jesus? Nenhuma. Nenhuma, igreja. Você expõe a sua oração para todo mundo, um problema gravíssimo que você tem aqui, no meio da tua família. Alguém fala: Senhor, meu filho roubou, Senhor. Você vai falar isso? Está preso. Você não vai falar. Você não vai. Vai, Daniel. É traficante.
Mas esse homem aqui, ele tinha que falar. Porque era tradição. Amém? Amém? Agora imagina aqui esse homem se encontrando com Jesus. Oh, glória. Aleluia. Aqui diz aproximou-se. O que quer dizer isso? Chegou o máximo que ele podia. Porque havia uma distância para isso. Tá? Para que não acometesse a outra pessoa com essa enfermidade. Então diz, aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe de joelhos dizia, se quiseres bem podes purificar-me. Pode me tornar limpo novamente. Eu posso me tornar um cidadão para andar nessa cidade, entrar nessa cidade, conviver com a minha família, estar no meio do povo. Imagina a angústia daquele homem, era a mesma daquela mulher. Verdade, Senhor. Amém, igreja? Estava impuro. Já imaginou você olhar assim, irmão? Igreja, presta atenção. Nós somos assim. Imagina essa irmãzinha na igreja, sentando naquela cadeira. Glória a Deus. Aí a Márcia olha e diz, já pega aquela cadeira e vai lavar, né? Vamos condenar aquela cadeira, purificação 7 dias. E tem gente que ainda vem e marca a cadeira para nunca mais sentar nela. Você já imaginou entrar um leproso dentro do templo? Tá? Mas vamos lá, vamos voltar aqui o texto. Glória a Deus. Aleluia. 41. Jesus com grande compaixão, diga compaixão. Misericórdia. Jesus com grande misericórdia estendeu a mão. De longe, né? Peraí, olha para mim. Jesus ficou lá, ele, o rapaz lá, de joelho lá, e ele, ó, ficou de longe. Foi isso? Não. Jesus estende a mão e toca no leproso. Irmão, isso não podia. A igreja está entendendo o que eu estou falando? A mulher podia tocar em Jesus? Não. Mas tocou. Jesus podia tocar no leproso? Mas tocou. Aleluia, Deus. Eu estou falando aqui de coisas impossíveis. Aquilo que você não pode tocar, Ele pode. E aquilo que Ele, louvado seja Deus, não pode tocar, Ele toca. A igreja entende? Aquilo que é impossível para você, que você não pode alcançar, Ele pode. Ô, irmão, estou contente com essa palavra. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. E aquilo que Ele, louvado seja Deus, estava impossível de tocar, Ele vai tocar. Vai abalar o inferno e Ele toca. Aleluia. Irmão, quando nós pedimos e dizemos a Ele, Senhor, seja feita a tua vontade, porque Ele disse, se tu quiseres, tu pode me purificar. Aleluia. Porque aquele homem sabia que Jesus não podia tocar nele. Glória a Deus. Não bastava somente uma palavra. Ou não? Quantos e quantos aqui na Bíblia não receberam a sua promessa, receberam a sua vitória, receberam a sua cura, receberam a sua, louvado seja Deus, a sua promoção? Aleluia, Jesus. Somente Jesus dizendo assim, ó, vai. Aleluia. E somente com a palavra se resolvia. Mas aqui não, aqui Ele teve que tocar. Ele quebrou a barreira da impossibilidade. Aquilo que está impossível para você é possível para Ele. Deus tremendo. Muitos vão dizer, você não pode tocar, e você toca e Ele faz. E muitos vão dizer, Senhor, tu não pode tocar nele, Ele vai tocar em você e vai fazer. Aleluia. Porque não tem impossível para Ele, igreja. Glória a Deus. Você tem que sair daqui hoje dizendo, o céu é pequeno para mim. Aleluia, Jesus. Por que o céu é pequeno para você? Por quê? Glória a Deus. Aleluia. Por que o céu é pequeno para nós? Irmão, o céu pode descer aqui, ó. E aqui pode subir para o céu, meu querido. Só basta Ele querer. Aleluia. O céu baixou na vida daquela mulher.
O Senhor levou aquele homem ao céu. Glória a Deus. Ao tocar nele. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. 43. 42, né? 42. Não, 41 ainda. Diz assim, ó. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou nele e lhe disse ainda. Olha só. Recebe aí a palavra. Aleluia, Deus. Olha aí. Recebe aí. Glória a Deus. Quero. Ei, Jesus falou assim, eu quero. Não, ele está dizendo, não é você que vai dizer, não. Quem está dizendo é o Senhor. Eu quero. Irmão, está impossível, mas ele disse, mas eu quero. Está difícil, mas ele disse, mas eu quero. Disseram que não vai acontecer, mas ele disse, mas eu quero que aconteça. Aleluia. Disseram que eu não podia tocar em você, mas eu quero tocar. Disseram que eu não podia te purificar, mas eu quero te purificar. Diz para ele assim, quero. Seja limpo. Recebe aí. Seja limpo. Se purifique nessa noite. Louvado seja Deus. Quebra essa barreira da impossibilidade. Senhor, se tu não tocar em mim, eu vou tocar em ti, Senhor. Assim como fez a mulher do fluxo de sangue. Hoje mesmo eu saio daqui com a minha bênção. Aleluia. Creio. 42. Tendo Jesus dito isso, a lepra desapareceu. O problema foi embora. A impossibilidade se tornou possível. Desapareceu, igreja. A igreja está entendendo? Tanto faz você tocar nele como ele tocar em você. O negócio tem que desaparecer. A enfermidade da mulher foi embora. Estancou na mesma hora e ela sentiu isso. Você já imaginou, irmão? Presta atenção. O homem pede ao Senhor e diz, ele não se aproxima. Ele dobra o seu joelho e diz, olha, se tu quiseres, tu pode fazer isso por mim, me purifica. Ele disse, eu quero. Recebe. Aleluia. Obrigado, Senhor. Irmão, a mesma coisa que aconteceu com a mulher, instantaneamente, foi no mesmo momento. Essa palavra hoje veio forte. O pastor falou assim, eu não sei nem quem vai pregar hoje, eu digo, nem eu. Sei também não. Eu estava estudando outra coisa, estava preparando uma matéria para vocês aí de Apocalipse, que a gente vai dar, o ano que vem a gente já vai estar dando isso aí. Aí veio ali na cabeça de eu olhar essa mensagem, eu digo, vou dar uma olhadinha, bem rapidinha. Aí liguei uma coisa com a outra e digo, oh, glória. Já vi que tu tem negócio lá, pai. E teve mesmo. O Senhor está dizendo que é hoje. O impossível se resolve hoje. Fala de novo. Se resolve hoje. Se resolve hoje, Márcia. Viu, mano? É hoje, viu? Igreja diz assim, é hoje. Foi quebrada a barreira da impossibilidade. Aquilo que você não podia, você fez. E aquilo que Jesus não podia fazer com você, ele fez. Disseram para ele, não pode tocar no leproso. Ele disse, não, pois esse aqui vai ser purificado. Porque eu quero. Irmão, quando ele quer, meu irmão, ele derruba tanta barreira. É barreira de juiz, de advogado, é barreira de... Irmão, de porta fechada. É tanta barreira que cai. É igual aquele hino da Chile. Toda barreira por terra cai. Amém? Você crê nisso? Tudo cai por terra, meu querido. Verso 43. Jesus disse para ele, ó. O homem foi curado na mesma hora, não foi, irmão?
Diz aqui, tendo ele dito isso, a lepra desapareceu e o homem ficou limpo no 42. 43, irmão, interessante, né? Ó, diz que o homem ficou o quê? Curado? Curado. Foi curado? Eita, ele foi curado ou limpo? Porque ele disse, tu pode me purificar. Glória a Deus. 43. Jesus advertindo-o severamente. Imagina Jesus falando bem bravo com ele. Ó, preste atenção. Eu te purifiquei. Foi ou não foi? Você está saindo daqui com a sua pele limpa. Mas eu tenho um negócio para falar para você e você não tem que me atender. Vamos lá. Logo despediu e lhe disse, olha, não digas nada a ninguém. Não fale o que eu fiz com você não. Por quê, irmão? O que será que Jesus disse que não era para falar? Por quê? Porque não podia fazer isso. Mas ele disse, eu quero. Irmão, as pessoas vão dizer assim, ó, pela palavra não pode, mas ele diz, mas eu quero fazer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém imaginava o ladrão da cruz ser salvo? Na mesma hora? Alguém imaginava? Foi dada a oportunidade para dois, mas não creu, o outro não, né? Mas você imagina se ele vai também ou não para a glória? E aí? Mas o Senhor deu a certeza. Hoje mesmo estará comigo aonde? No inferno, foi? Não, no paraíso. Hoje mesmo. A igreja está entendendo hoje? A mulher foi curada instantânea. O leproso na mesma hora. O ladrão na cruz disse hoje mesmo. Aleluia, Deus. O senhor está dizendo, é urgente. Eu creio, Pai, eu creio. Aleluia. Esse impossível que eu quero fazer por você se tornar possível é urgente. Amém. A palavra é essa hoje. É urgente. Só que tem um porém. Não fala nada para ninguém. Mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou. Era na lei ou não era esse negócio? É igual da mulher no fluxo de sangue. Era na lei. Não podia tocar na pessoa. Não se podia tocar em nada porque se tornava imundo, igreja. Mas Jesus toca. Glória a Deus. Fala, Jesus toca. Aonde eu não posso tocar, ele pode. Diz, ele pode. Disseram que eu não posso tocar nele, mas a palavra diz que eu posso tocar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso foi somente para se servir de testemunho. Ele falou, não vai, não fala nada para ninguém. Amém, igreja? Amém. Quando a gente está com uma bênção na mão, a gente fica o quê? Não vejo a hora de chegar na igreja e contar a minha bênção. Aleluia, é ou não é? É um monte de gente, um monte de bênção aí, não traz nem aqui em cima, aqui no altar. É doidinho para falar ali, ó. É mais ou menos quando Deus diz assim, ó, Deus está vindo, que fica doidinho para falar para alguém. A língua coçando, a vontade. O Senhor diz, não fala. Como foi? Não fala não, fica quietinho. Mandou ele sair espalhando? Não. Olha o versículo 45 para a gente terminar. Tendo, porém, ele saído, começou o quê? A pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. Ei, cabalinho guarudo, né? Glória a Deus. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente em qualquer cidade. Entenderam, igreja? Por quê? Por que Jesus não podia entrar em qualquer lugar? Por que, igreja? Porque já não foi. Por quê? Porque pela lei, quem tocava em alguém que estava enfermo, ficava. Esse daí é o Messias, o Filho de Deus. Isso é um impuro, um imundo. Jesus estava quebrando, irmão, tradições. Jesus estava quebrando barreiras que o homem havia colocado para o próprio homem, grilhões, cadeias, colocando corrente nas pessoas.
dizendo que o céu desce, ou a gente sobe até ele. Lembra que eu falei aqui que o céu é pequeno para a gente? Porque o nosso Deus é grande. Diga glória a Deus. É tão pequeno o céu para a gente que quando ele vier arrebatar a gente vai subir nele. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus não podia mais andar, nem entrar publicamente em qualquer cidade, mas se conservava fora dela. Jesus pregava fora das cidades. Por quê? Quem vivia fora das cidades? Fala, igreja. Jesus. Quem vivia? Os leprosos. Por que Jesus estava fora da cidade agora? Por causa desse moço. Amém, Márcia? Agora você entende por que Jesus pregava no deserto para as multidões? Porque ele não podia entrar na cidade. Pastor, mas ele entrou em Jericó. A cidade dos aleijados, dos cegos, dos mancos, ele entrou. Era permitido. E ele fez curas. Terminando. Mas se conservava fora, em lugares o quê? Desertos. E de todas as partes vizinhas, pessoas vinham a ele. Jesus não entrava mais na cidade por causa dessa situação. Por causa dessa purificação. Agora presta atenção. Presta atenção. Aconteceu mesmo com a mulher do fluxo de sangue? Ela saiu falando? Por que ela não falou da sua cura? Provavelmente muita gente não sabia do problema dela. Porque ela era imunda. E conforme a tradição, ela não poderia estar lá no meio da multidão. Não julgar, não, é que ela não podia mesmo. Você já imaginou se alguém sabe ali naquele momento do problema da mulher, que Jesus foi tocado por ela? Você acha que Jesus entrava nas cidades? Agora presta atenção para a gente fechar a mensagem. Márcia, presta atenção. Por que essa mulher teve essa ousadia de tocar em Jesus? Não sabia quem ele era. Porque teve fé, não é isso? Por quê? Vocês não entenderam a mensagem ainda? Vamos captar a mensagem. Eu acabei de falar do leproso. Jesus disse para ele ficar calado. Como foi? Aí ele fez o quê? Saiu falando. Olha, ele era leproso. A mulher do fluxo de sangue ouviu isso. Aleluia. Se ele tocou, eu posso tocar nele. É verdade. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se ele tocou no leproso e curou, eu posso tocar nele e ficar caladinho. Amém. Glória a Deus. Ficou caladinho, foi curada. Aí Jesus, eita, denunciou aqui o negócio do céu. O céu está me revelando e dizendo que alguém me tocou. Aleluia, Jesus. E é alguém muito especial. Aleluia, Deus. Que especial era esse? Hein? Qual era a especialidade que aquela mulher tinha? A fé. É? Era isso mesmo? Era, Márcia? Ela só ficou sabendo que tinha fé depois, igreja. Ela não sabia que ela tinha. Vai que dá certo. A gente é desse jeito. Assim. Eu vou lá, vai que aquela cadeira é santa mesmo. É? E aí? Glória a Deus. O que é que tinha de tão especial naquela mulher? Que chamou a atenção de Jesus. O que era? A fé dela, diga a fé. A irmã falou que era a fé, não é, irmão? E eu estou dizendo que não é, ué? Meu Deus do céu. Jesus falou, a tua fé te salvou, não foi? O que é que tinha de tão especial naquela mulher? Para que Jesus olhasse para ela. A coragem
Coragem. Falaram coragem aí. Quem falou coragem? Coragem. É isso? Quando ela tocou, saiu o silêncio. Saiu o quê? Ele disse: ei, o céu me avisou Oh, glória. que alguém aqui Aleluia, Jesus. Eu me creio. tocou. Glória a Deus. Você sabe qual é a especialidade daquela mulher? Que Jesus chamou a atenção dele? Até tocar no céu. Eita, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, elas tocou no céu, igreja. Amém. Tocar no céu é tocar na impossibilidade. Aleluia. Para o homem é impossível, mas para Deus não é. Aí a Ju vai dizer: pastor, conversa essa é a fé dela, pastor. Ah, é? Se eu falar assim, ele manda a gente olhar para aqui ou olhar para cima? Como é que ele fala? Qual versículo que fala que a gente tem que olhar para o alto? Lembra disso? Como é que diz lá? De onde é que vem a nossa vitória? Do céu. Ah, é? Deus. Olha para cima. Onde tiver dois de vós concordando acerca de qualquer coisa, Amém. será o quê? Concordar aonde? Do céu. Do céu aonde? Em cima. Glória a Deus. E se discordar? Será discordado. Lá? Do céu. Glória a Deus. Se dois de vós estiverem aqui na terra, a mulher estava onde? Ela concordou com quem? Com quem? Com quem? Não, com ela mesma. Ela e a alma, ela estava sofrendo, irmão, ela estava vivendo duas vidas. Ela estava vivendo duas vidas. Você já imaginou você decidir uma coisa, eu toco ou não toco? E agora? Se alguém descobrir, Eita, Deus. por isso que o leproso falou: olha, se tu quiseres, tu pode me purificar, eu só não posso tocar em tu. Por que Jesus toca nele? Você acha que ele teria fé para ouvir a palavra e crer? Ia ser igual na mão. Não, olha, Por causa da um fé. sofrimento. Faz isso conosco. Mas por que a mulher não fala para Jesus o problema dela? Na hora que é para ela ser curada? Porque a Porque se ela fala, se ela diz, o outro ela seria condenada. E o Senhor falou: ei, tu venceu a barreira da condenação. O impossível, tu tocou no céu. Glória a Por Deus. que eu sei que ela tocou no céu? Porque algo disse para ele do céu que alguém lhe tocou. Os dados de dom tocavam nele. Disse: não, mas eu senti algo diferente sair de mim. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Amém. Aí Jesus revela para ela: isso tudo foi só a tua fé. Tu acreditou no impossível. Aleluia. Que o impossível se tornaria possível. Glória a Deus. E é isso que o Senhor diz nessa noite para nós. Glória a Deus. Acredite que o impossível se torna Obrigado. hoje, agora, instantaneamente.